Tá, vamos lá. Nesse momento, quem tá assistindo o vídeo deve estar com 1 milhão de dúvidas diferentes. O que é Hellspawn? O que é esse nome? O que isso tem a ver com Miracoman? E principalmente, eu posso começar a ler Spawn por esse encadernado? Então, temos uma nova publicação de Spawn chegando no Brasil pela editora New Order, que vem em duas versões, inclusive, uma capa cartão e uma capa dura, né? A diferença é que o capa dura, ele tem uma sobrecapa, então tu consegue tirar ali e tu vai ter uma arte interna do gibi aberta, bem bonita, assim, a edição tá um espetáculo. Vai ser meio difícil de fotografar ela para colocar imagens nesse vídeo? Vai. Mas eu vou dar o meu melhor. Bom, primeiro eu tô muito feliz. Como foi divertido ler isso. Não foi muito fácil no começo, porque, cara, o que eu tinha feito até então na minha vida com Spawn? Eu vi o filme quando era criança, adorei, eu sou muito fã, assim, eu queria muito ser o Spawn, enfim. E aí eu comprei alguns gibis, eu cheguei a ler algumas edições, só que na minha primeira tentativa de leitura, eu não entendi muito bem. Assim, esse encadernado da New Order, ele é extremamente completo, sabe? Eles deram o melhor pra tu entender tudo, né? E poder pelo menos se situar dentro das histórias. Então, aqui no começo tu tem, por exemplo, fichas de personagens, então tem um resuminho ali de cada um. Mas eu acho que pra quem nunca leu Spawn, não é o suficiente. O mais legal é tu ler já conhecendo o personagem, sabendo os poderes dele, a relação dele com outros personagens na história. Então, o que eu fiz, né? Eu li o começo e não entendi muito bem. Aí eu fui ver o filme de novo e li as primeiras histórias do encadernado lá, que eu tenho um encadernado gringo. Magicamente eu passei a entender um pouco melhor o que estava acontecendo, entendi o objetivo de cada personagem, e aí a leitura fluiu muito bem. Cara, foi muito legal. É sério. Porque eu acho que o Spawn é um personagem bacana, porque ele é aquele tipo de herói que, por mais que o autor não queira, sempre tem um subtexto nas histórias, sabe? Inferno, salvação. Será que a justiça que o Spawn aplica, né, de mandar as pessoas pro inferno, é justa? Será que de repente a Terra não é o próprio inferno? Especialmente as histórias desse quadrinho são muito perturbadoras. Assim, do começo ao fim, ele é mega pesado, tem pessoas tirando a própria vida, tem todo tipo de temática, tem palavrão. É uma pegada de Spawn diferente da série regular, o que é muito legal, porque é horror o tempo todo. Cara, o desenho, dá uma olhada nessas páginas do Ashley Wood. Ele é um monstro, ele realmente consegue criar quadros assim perturbadores, as splash pages dele são incríveis, porque o quadrinho ele começa, essas histórias, né, elas são 16 edições nesse encadernado, umas 400 páginas, e elas saíram entre 2000 e 2003 mais ou menos, e elas se passam depois da edição número 100 do Spawn, né? Então, por exemplo, a Angela, ela é citada aqui, né, porque a Angela morreu lá pra aquela edição, mas onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. Brian Michael Bendis escreve as primeiras histórias junto com Ashley Wood. Depois um acaba ficando, o outro sai, mas no fim de tudo o encadernado termina com o Ben Templesmith e o Steve Niles. Então primeiro tu tem o Bendis, que é o cara que criou o Miles Morales, a Jessica Jones, né, um cara que fez uma grande carreira na Marvel, e depois tu tem a equipe criativa do 30 Dias de Noite. Então é uma galera muito boa fazendo esse quadrinho do Spawn, tá? Mas eu já vou te avisar, não é um encadernado perfeito. Porque assim, ele... Primeiro que tem alguns personagens e tramas que aparecem e depois não são continuadas, algumas coisas... O que eu acho mais legal é que o principal, sabe, sei lá, 80% do que tá aqui é bem fechado no final. Inclusive, é um quadrinho que oferece um final alternativo pra jornada do Spawn. Então é muito legal. Aqui no começo, a gente tem o palhaço, né, antigo vilão do Spawn, que tu deve conhecer. Ele tá matando pessoas. Pessoas comuns, pessoas em momentos frágeis da vida, porque ele quer provar um ponto pro Spawn. E ao mesmo tempo a gente vai ter os mendigos reparando que tem uma guerra secreta acontecendo entre o céu e o inferno. E o Spawn aparece para resolver a situação toda. No segundo arco, a gente tem o Cygor voltando, que é uma criatura meio humana, meio gorila, que o Spawn se culpa muito porque ele foi o cara que levou o ser humano original lá para viver aquele experimento e virar esse monstro. E ele volta, então... Meio que os dois primeiros arcos aqui, até a edição número, sei lá, 10 mais ou menos, é meio que uma reciclagem de outras histórias do Spawn. O que vem depois é muito legal, porque nas primeiras histórias, o Spawn é o que a gente chama no roteiro de personagem catalisador. Ele tá aqui pra causar mudanças nos personagens da história, o que é muito legal, sabe? Mas o arco final vai apresentar a Hela, que é essa personagem que vocês estão vendo aqui no meu dedo. E eu não vou dar muito detalhe, né? Mas ela aparece aqui de um jeito bem bizarro, bem perturbador, como toda essa história. Então essas vão ser as tramas que vão aparecer. E vamos falar do Miracoman. Tu deve conhecer esse personagem, né? Um personagem que o Alan Moore reinventou. E ele é muito importante para a história das histórias em quadrinhos, porque foi ali a grande desconstrução que a gente teve nos super-heróis. E o Todd McFarlane, né, o criador de Spawn, ele queria trazer o Miracoman para as histórias desse personagem, né? Então a estreia do Miracoman seria no Hellspawn. Só que rolou 1 milhão de tretas lá, jurídicas, e no fim... Só apareceu aqui o Mike Moran, que é o alter ego do Miracoman. Inclusive o personagem tem capa desenhada que não foi utilizada pelo Ashley Wood, que vocês estão vendo aí na tela,
porque o Miracoman simplesmente ele descobriu que na real ele não tinha comprado os direitos e ele teve que abortar o plano. É um pouco triste o fato dele aparecer e não aparecer? É. Mas eu admito que como fã de quadrinhos e conhecendo essa história, eu acho até um charme do encadernado ter toda essa situação jurídica correndo por trás e tudo. Mas então, até a aparição ou não aparição do Miracoman gerou até um problema na equipe criativa. O Brian Bendis, ele abandona a revista depois da edição número 6, justamente porque o Todd McFarlane estava mexendo no roteiro dele. Né? Ele disse que, pô, tá o meu nome lá e ele nem sabia que o Miracoman deveria aparecer nas histórias do Spawn. Tá, vamos lá, uma nota de 0 a 5 pra Hellspawn nesse novo encadernado da New Order. Cara, 4.5. Foi muito bom de ler. Deu pra matar saudades do personagem. São histórias de horror perturbadoras, sabe? Então, tipo, cara, se é pra fazer uma parada de horror, vamos pro nível mais absurdo possível, sabe? Então, eu acho que eles tiveram bastante liberdade criativa e tudo, né? Nas histórias. Eu gosto também que essa edição ela oferece uma finalização pro Spawn, sabe? Tu tem um fim alternativo, então se tu lê como o encadenado fecha, ele literalmente acaba com a história do Spawn, então tu pode imaginar que, beleza, foi assim que acabou tudo, então isso é muito legal. A edição também tem uma introdução muito bacana do Samir Naliato, então ele situa o leitor exatamente onde ele... Pô, cara, eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Quadrinho tem que ter texto, tem que ter introdução, tem que ter extra. Em resumo, temos aqui um bom encadernado para fãs que já tem uma boa noção de Spawn. Eu espero que venda muito, que os fãs corram atrás, porque... Cara, a gente precisa de mais Spawn no Brasil. Tomara que a New Order traga um monte de coisa, sei lá, principalmente ali o começo do Spawn, pra gente ter uma retomada desse personagem aqui, né, no nosso país. Foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí, você que é fã do Spawn e tá assistindo. Assim que a gente tiver mais novidades, novos quadrinhos do Spawn, tudo, eu vou comentar no Dois Quadrinhos News todo domingo. Então lembra de apertar no sininho aqui embaixo do canal e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.